Bom dia, boa tarde, boa noite, quando verem esse vídeo. Então, vou gravar um vídeo aqui mesmo, trabalhando, porque eu não tenho muito tempo, então não dá pra ficar gravando vídeo quieto, não dá. Então, vou gravar um vídeo do relato da minha fertilização aqui na Bélgica, exatamente em Bruxelas. Em 2000 eu comecei a fazer um tratamento para tentar fazer a fertilização. Fui em alguns médicos, eles falaram que não tinha nada, que era para mim ficar tranquila, que ia engravidar. Só que com 19 anos eu fiz uma cirurgia de apêndice, foi de urgência. E nessa cirurgia descobri um cisto enorme, bem grande mesmo, desse tamanho assim, bem grande o cisto. E estava comprometendo a trompa, perdi uma trompa e ficou o ovário. E fiz alguns tratamentos por 4 anos e aí esse cisto voltou, ele é um cisto de endometriose. Esse cisto voltou depois de 2 anos, depois de 3 anos que eu fiz a outra cirurgia. Ele voltou, aí eu tive que fazer a cirurgia de novo para tirou do ovário. Ele já estava do tamanho de uma laranja, aí tirou e depois ficou de boa, não apareceu mais. Aí eu fiquei tomando aquela injeção Depo-Provera, que não era para menstruar, né? E depois eu fiz redução de estômago, aí tá. Aí decidi vir para a Bélgica em 2015. E aí eu saí do Brasil, eu fiz antes todos os exames para poder vir, né? Eu tinha um plano de saúde, fiz todos os exames e vim. E chegando aqui, ia fazer 1 ano que eu tava aqui, eu encontrei o meu esposo e a gente começou a namorar e os dois queriam ter filhos, mas até então eu não tava dando conta de ter, né? Então, ele também queria. A gente começou a procurar em médicos e foi aonde eu fiz outros exames. Ele falou que estava normal, tinha o cisto, mas não estaria comprometendo em nada. Então, poderia ter filhos normal. Só que a gente tentava e não engravidava, né? Aí a gente começou o processo da fertilização. Quando os exames estavam tudo pronto, bendito do cisto, voltou de novo. Aí vai eu ter que fazer a cirurgia de novo. Até então parecia, porque das outras vezes o cisto ele era uma carne. E dessa última vez ele era hemorrágico. Então a médica só soube mesmo que era hemorrágico depois que abriu. E aí ela falou assim, não, como eu sei que está em processo de fertilização, eu vou só esvaziar o cisto, né, que era hemorrágico. Ela só esvaziou e não tirou a casinha, né, do cisto, que era uma película. Ela não tirou, ela falou assim, eu não vou machucar o ovário porque a gente precisa do ovário. E aquele ovário que tinha o cisto era o que mostrava que estava funcionando, que ele era o que estava dando para tirar os óvulos. Até então o outro tava meio que dormindo, não tava aparecendo óvulos nele, nos exames que a gente fez. E aí tá, aí eu fiz a cirurgia, ela mesma, ela foi pra me dar alta, né, a médica lá, e aí ela falou assim, ó, você já pode continuar seu processo normal da fertilização, eu já marquei pra você de volta, pra você voltar na médica, ela que vai tirar os pontos, até foi o retorno. Eu fui com essa médica da fertilização já no retorno. Aí ela falou assim, então comigo aqui já não precisa mais. Então você vai na médica da fertilização que ela continua o processo. E aí eu fui. Aí tava tudo bonitinho, né? Tudo arrumadinho. Não tinha nem 1 mês, eu acho que tinha uns 14 dias. Aí fui nela, começando o processo, né? Pra fertilização, os hormônios. As injeções. A gente pegou as injeções, era muito. Comecei a tomar.
eu tive algumas reações, eu comecei a mancar, a barriga ficou inchada, super inchada, não podia tocar. E aí, nessa época, eu não tava trabalhando, eu só tava fazendo alguns bicos, né? Porque aqui, a maioria das pessoas trabalha na limpeza. Então, eu não tava trabalhando nessa época. Porque era a época, tinha acabado de sair da pandemia, ainda tava todo mundo com aquele cuidado e tudo. E aí, eu só tava fazendo bico. Falei, já que a gente vai arriscar fazer fertilização pra não ter engano, né? Eu só tava fazendo bico pra não arriscar de pegar o Covid. Então, tudo naquela época que eu ia fazer um examezinho qualquer, era toda hora o exame do Covid. Misericórdia. O meu nariz, nossa, pegava ainda um que ia fazer o exame que, meu Deus, era difícil. E aí eu fiz o processo do dia, chegou o dia da coleta. Fiz a coleta, ainda bem que eles dão anestesia, né? Então a gente dorme. Cheguei na sala morrendo de dor. E aí veio a notícia que não tinha conseguido pegar daquele lado. Por quê? A médica tinha feito, não tinha nem um mês que ela tinha esvaziado o cisto, a outra médica. Só que o processo das injeções, o cisto voltou com tudo, de uma vez. Voltou o mesmo tamanho que a outra médica tinha tirado. E aí não pôde mexer naquele lado, porque ia perfurar o cisto. Então, ia contaminar os óvulos, né? Ou ovocito, sei lá como que fala. E aí ia perfurar. Então, a médica decidiu só mesmo retirar os óvulos lá e usar só do lado esquerdo, né? Que não tinha o cisto. Então, usou aqueles óvulos só daquele lado. E o outro não tirou. E aí, tá. Aí, não tirou esse lado. E fui pra casa, normal, né? E a médica ia ver se, conforme os embriões, a classificação e tudo, iria congelar e um ia tentar transferir a fresco. Na coleta, deu 11. Dos 11, colocou alguns para fertilizar, que foi o in vitro que injetou neles, né? Meu esposo que sabe direito a quantidade. Eu acho que 6 foi injetado e 5 foi aqueles que eles deixou, tipo, coloca no recipiente, coloca o esperma e deixa eles brigarem lá e formarem um embrião, né? Então, desses que foi injetado, 3... né, deu certo, e o outro foi 2. E depois esperou 3 dias, né, desses que deram 5, depois no final só deram 3. Aí um foi transferido fresco para mim e outros 2 foi congelado. Então, eu só dei esse tanto porque retirou só de um lado, né? Do outro lado não tirou. E aí, depois eu dei hiperestimulação, que vai para outro vídeo.